A paz do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, para todos aqueles que creem no sacrifício de Yahshua no Calvário. Irmãos, eu estou aqui, eu sou o irmão André, estou aqui mais uma vez para gravar um áudio, para os irmãos e mostrar, irmãos, que é muito importante a gente estudar a palavra do Criador, porque o Mashiach disse que nada ia ficar em oculto que não fosse revelado. Nós olhamos para Amós 3:7, diz que ele revela o seu segredo aos seus servos, aos seus escolhidos. Existe um segredo do Criador. Todo o segredo do Criador está revelado no Filho. Mas a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia não caiu do céu como as pessoas pensam, não. Homens poderosos se apoderaram dela, entendeu? E mudou muita coisa. Se nós olharmos para Atos capítulo 4, a gente vê ali que os discípulos, está sendo interrogado acerca de um benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, que é aquele coxo da Porta Formosa. A cúpula religiosa diz o quê? Eles se reúnem entre eles lá e diz: olha, a demonstramos, para que não ensine mais a homem algum nesse nome. Que nome? Que nome que era? Advertiu os discípulos para não ensinar a homem algum. Que nome? Não falasse de Yahshua Mashiach, que ressurgiu dentre os mortos. E ele diz claramente: esse que é o Yahshua fez um sinal notório. Nós não podemos negar. Mas nega, irmãos. Não pode negar, mas nega. Negando, querendo que os discípulos negassem, querendo que os discípulos escondessem a revelação do nome. Então, olha o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Eu estou aqui usando a Bíblia hebraica. Diz assim: em primeiro lugar, então, aconselho que seja feita petição, orações, intercessões e ações de graça por todos os seres humanos, incluindo-se reis e todas as pessoas em posto de proeminência, em destaque, para que possamos viver de forma tranquila e pacífica, sendo piedoso, correto em tudo. Isso é que o Criador nosso nos liberta, considera bom isso ter sua aprovação. Ele seja que toda a humanidade seja liberta ou salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora veja a revelação. Ele quer que toda a humanidade seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? Ele quer que toda a humanidade seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu faço uma pergunta: qual é o pleno conhecimento da verdade? Agora nós vamos ver qual é o pleno conhecimento da verdade. Está no verso 5. Pois há um só Criador, há um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Mashiach, homem, o qual se entregou como resgate em favor de todos, provendo deste modo, ou falando isso, ou dizendo isso, ou ensinando isso, o testemunho do propósito do Criador no tempo exato. Tá vendo? Então, o pleno conhecimento da verdade, irmão, é que há um só Criador e que há um só mediador entre a criatura e o Criador, que é Yahshua Mashiach, homem. Yahshua Mashiach, homem. Então, irmão, esquece esse negócio de três deuses. Três deuses, um só Criador. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Um só Criador. Um só Criador. E um só mediador entre o ser humano e o Criador, que é Cristo, homem. E Yahshua Mashiach, homem. Meus irmãos, hoje Yahshua Mashiach, ele é um homem glorificado.
Mas quando ele andou nessa terra, ele veio 100% homem, irmão. 100% homem. Ele sentiu cansaço, ele sentiu fadiga, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele sentiu sede. Quando ele repreende o vento, né? Mateus 8 mostra isso, quando ele repreende o vento ali que está com seus discípulos, os discípulos o acordaram. Se ele fosse Deus, irmão, se ele fosse Deus, a Bíblia diz que não dormirá nem tosquenejará, o salmista diz isso, o guarda de Israel. Então, Yahushua Mashiach estava dormindo, eles despertaram do sono e disseram, mestre, estamos perecendo. Eles dizem que, homens de pequena fé, em outras palavras, vocês poderiam fazer isso também, repreender o vento, repreender essas coisas, homens de pequena fé. Aí, os discípulos dizem, que homem é esse? Que homem é esse? Tá vendo? Que homem é esse? Um homem, né? Um homem com autoridade dada pelo Criador para fazer essas coisas. Mas não que ele é Deus. Ele é o Filho, irmão. Ele é o Filho. Então, esse é o pleno conhecimento, irmão. Pleno conhecimento fala de totalidade, fala de plenitude. Pleno quer dizer completo. Tá entendendo? Passa a régua. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Por isso que ele diz, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então não existe três deuses, irmãos. Três deuses não existe. Existe o Criador, o Espírito do Criador, que é o mesmo Criador, e Yahushua Mashiach, seu Filho. Provérbios 30, verso 4, mostra isso. Provérbios 34 mostra isso. O Criador que criou todas as coisas, criou a fonte das águas, né? Criou tudo. Alguém sabe o nome dele e alguém sabe o nome do seu filho, se é que o sabe? Está entendendo? Provérbios 8, versículo 30, o próprio Mashiach está dizendo aí, ó, eu era seu aluno. Né? Quando formava o mundo, quando formava tudo, quando criava tudo, eu não estava lá, sendo o princípio da tua criação. O Mashiach é o princípio da criação do Criador. Está entendendo? É isso que diz a Bíblia. E no versículo 30 de Provérbios 8 diz, e eu era seu aluno. Eu era seu aluno. Então, esse é o pleno conhecimento da verdade. E esse pleno conhecimento da verdade, o que é que vai causar nos últimos dias? Meus irmãos, imagina agora um povo espalhado no mundo inteiro que prega Yahu e Yahushua, que prega Yahu e Yahushua, que prega contra o sistema religioso, que prega contra as heresias, que prega contra tudo isso, esse engano desgraçado que está aí. Porque as coisas precisam ser restauradas. E eu faço uma pergunta, em Atos 3, 21, o que é que vai ser restaurado? É no céu ou na terra? Hã? É no céu ou na terra? Meus irmãos, as coisas que o Eterno está falando ali, através do seu Filho, né? Através da revelação do Espírito, é que todas as coisas seriam restauradas. O céu vai conter o Mashiach lá, até o tempo da restauração de tudo. A restauração vai ser na terra. Meu irmão, a restauração vai ser nessa terra. Por isso que em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 17, a Bíblia diz que o dragão irou-se contra a mulher e saiu para lutar contra o resto dos seus filhos ou da sua semente, aqueles que obedecem o mandamento do Criador e têm um testemunho do Mashiach. Qual é o testemunho do Mashiach? Ouve Israel, Yahu é um. Ouve Israel, Yahu é um. Esse é o testemunho do Mashiach. O testemunho do Mashiach é que há um só Criador. É um só Criador. Ele disse, o jovem rico, quando perguntou para ele, bom mestre, que farei para herdar o reino do céu? Ele disse, por que me chama bom, se há um bom só que é o Criador? A mulher do poço de Jacó, quando ele começa a conversar com ela, esse é o testemunho do Mashiach. Ele disse claramente para a mulher, entendeu? A mulher samaritana, ele disse, olha, vocês, samaritanos, adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Não é os judeus. A salvação vem dos judeus, que era ele. E Yahushua, a salvação vem dos judeus. Não foi isso que o anjo falou para Miriam, né? Põe o nome de Yahushua porque salvará o teu povo. E Yahushua, você prefere ser liberto ou ser salvo? Eu prefiro ser salvo. Então eu fico com Yahushua Mashiach. Tá entendendo? Então é isso que a palavra está revelando. Aí no Evangelho de João 4, vocês podem ver que o Mashiach diz claramente, né? O Criador é Espírito. O Criador é Espírito. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade.
Então ele deu testemunho que veio em nome do Pai, que veio em nome do Pai. Ele sempre mostrou o Pai, você entendeu? Lá em Daniel capítulo 10, versículo 16, mostra que Daniel, quando cai ali, que não consegue se colocar de pé por causa das visões, Daniel 10, 16, um semelhante de filho de homem tocou, levantou ele. Aquele é Yahshua, irmão. Aquele é Yahshua. Está entendendo? Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que o dragão irou-se contra a mulher, Apocalipse 12, versículo 17, e vai perseguir o resto da sua semente ou dos seus filhos, o que tem o que guarda o mandamento do Criador, né? E tem o testemunho do Machia, o mandamento de Yahweh e o testemunho do Machia. Quando nós olhamos para Apocalipse 19, versículo de número 10, João, quando o anjo mostra todas as coisas ali para ele, João cai aos pés do anjo para adorar. Ele disse, não faça isso, eu sou conservo seu, como dos seus irmãos. Quem tem o testemunho de Yahshua, adora o Criador, porque o testemunho de Yahshua é o espírito de profecia. Tá vendo, irmão? Então é isso. Esse é o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é que há um só Criador e um só mediador, irmão, entre a criatura e o Criador. Por isso que em Atos 4, Pedro diz claramente, né? Que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, qual foi posto por cabeça de esquina, em que debaixo do céu nenhum outro nome, irmão, nenhum outro nome é dado entre os homens, qual devemos ter a salvação, a não ser o nome de Yahshua, o Machia. É ele que salva, você entendeu? Então, esse é o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é que, né, há um só Criador. Há um só Criador e um mediador, quer dizer, aquele que liga a criatura ao Criador. Quem é esse? Yahshua Machia. Agora a Bíblia fala, por que Yahshua Machia, ele leva o nome de Yahweh e Yahshua. Shá quer dizer salvação, é o filho. E Yahweh, o pai. Por quê? Porque em Números 6, 27, era para colocar o nome do Criador sobre os filhos de Israel, né? Para que ele pudesse abençoar. E a gente vê isso, irmão. A gente vê isso em Cristo. Cristo leva o nome do Pai, a cidade também leva o nome do Pai e o nome do Filho. E vai ter aquele povo que vai ter esse entendimento de Yahweh e Yahshua. E é esse povo que nos últimos dias, irmãos, imagina agora essa restauração no mundo inteiro que está acontecendo. Está acontecendo. Não adianta perseguir, irmão. Se a pessoa não crê em Yahweh e Yahshua, ele é completamente, entendeu? Ignorante. Porque Cristo na cruz, ele fala o Salmo 22, e no Salmo 22, ele fala, clama pelo Pai, e o povo diz, ó, tá chamando Elias. Por quê? Porque o nome de Elias é Elial, e o nome do Criador é Ial. Então ele chamando ali, né, debilitado, chamando, o povo diz, ó, tá chamando Elias. Não tá chamando Elias, ele estava chamando o Pai. Você entendeu? Ele revelou na cruz o nome do Pai. Em João 17,6 ele revela para os discípulos o nome do Pai. Manifestei teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu e tu me deste. Como é que... Eu não preciso de prova arqueológica para crer em Yahweh e Yahshua. Eu não preciso disso. Só olhar para a cruz. Só olhar para o que Cristo ensinou, né, para com o povo. Só olhar para ele, quando ele falou para Pedro, o que é que os homens dizem que eu sou? Né? Um Elias, Jeremias, fulano de tal, algum dos profetas. E para vocês, tu és ungido, filho do Criador vivo. Meu irmão, só nisso já dá para a gente entender a revelação. Por quê? Porque o povo não tinha noção de quem era ele. O povo não sabia quem era ele para se cumprir o que está em Isaías, capítulo de número 6, versículo 8 e 9, entendeu? O povo não sabia, meus irmãos. O povo não sabia, veio uma incredulidade da parte do Criador, cegou o olho daquele povo. E eles não entendiam, não compreendiam. Mas todos aqueles que creu no tempo do Machia foram salvos. Então hoje esse é o pleno conhecimento da verdade, irmão. O pleno conhecimento da verdade é que o Criador quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade que traz salvação, que traz benefício?
é que a gente crê em um só Criador, e crê em Yahshua Mashiach como mediador entre a criatura e o Criador. Esse é o pleno conhecimento da verdade. Nós não estamos aqui manipulando, nem querendo destaque, não. Isso vai acontecer, é a restauração, irmão. A restauração vai ser na terra. Lembre de Daniel capítulo 2, versículo 44, que aquela pedra que desce do céu sem auxílio de mão, bate nos pés da estátua e derruba tudo e forma o único reino na face da terra. Aquela pedra é o reino do Cristo, é o reino do Mashiach, é o reino de Yahshua. Você entendeu? Vai derrubar tudo isso aí, irmão. Vai derrubar tudo isso aí. E esse sistema, o anticristo, eu já falei, fala, irmão. Tem duas fases. Na primeira fase, o anticristo é invisível, ele está usando o sistema. Ele está usando os líderes. Daniel 9, versículo 27. Ele fará uma aliança firme com os líderes por uma semana. Na metade da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta de grão. E sobre as asas da abominação virá o assolador. O anticristo não quebra a aliança. Ao contrário, é que na metade, a aliança é firme por 7 anos, por uma semana, irmão. É isso que a Bíblia está ensinando, é isso que a palavra está revelando. Nem todo mundo vai te falar isso. Eu sei, eu quero terminar esse vídeo aqui para ficar curto, para você ouvir. Ouvir todo, irmão. Não ouve só um pouquinho e já para, não. Ouve todo que você vai ter revelação da parte do Criador, entendeu? Esse aqui é a primeira parte.